Deus. Colossenses, capítulo 3, versículos 18 e 19. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Amém? Os irmãos podeis assentar-se em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos falar um pouco esta noite a respeito dos papéis do casamento do homem e da mulher. As pessoas procuram muitas vezes ferramentas que não estão contidas na Bíblia para tentar instruir a igreja, aos casais, a não se divorciarem. E eu acho interessante porque quando nós observamos na palavra de Deus, nós chegamos à conclusão que nós não precisamos acrescentar nada. Nós não precisamos inventar nenhum tipo de parafernaias para fazer com que as pessoas elas permaneçam casadas. A prova disso é que hoje o índice de divórcio no meio dos evangélicos já se igualou às pessoas do mundo. Depois que as pessoas colocaram a Bíblia de lado e começaram a criar materiais extra-bíblicos para tentar fazer com que as pessoas permanecessem fiéis aos seus parceiros. O resultado disso é que na história da igreja, de 2000 anos para cá, nunca se viu um aumento tão assustador de divórcio entre cristãos. Isso é um absurdo. Há 40, 50 anos atrás, o índice de divórcio no meio do povo de Deus era de quase zero. Raramente alguém se divorciava. E se você prestar atenção na história da igreja, há 40, 50 anos atrás, os métodos que eram utilizados para aconselhar os casais a não se divorciarem era simplesmente a Bíblia. Os irmãos não precisavam de mais nada, eles só precisavam da Bíblia. Eles ensinavam na Bíblia quais os papéis do homem no casamento e quais os papéis da mulher. E os irmãos colocavam em prática. E o resultado era que raramente você encontraria alguém se divorciando dentro das igrejas. Glória a Deus. Então, eu vou procurar não usar aqui métodos carnais e mundanos. Vamos tentar entender aqui quais os papéis do homem no casamento e da mulher, olhando unicamente para as Escrituras. Perceba que Paulo ele fala no versículo 18 que as mulheres devem ser submissas aos maridos. Paulo também fala na carta aos Efésios, no capítulo 5, e no versículo 22, que eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias para nós analisarmos.
Paulo diz assim, ó: e vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Todas as vezes que Paulo fala na submissão, ele coloca o Senhor na frente. Sabe por quê, irmãos? Porque as mulheres devem ser submissas no Senhor. Enquanto o marido estiver na palavra, ela deve obedecer em tudo a ele. Mas a partir do momento que ele sair fora do Evangelho, fora da palavra de Deus, ela não é mais obrigada a obedecer. Submissão não é uma escravidão. As pessoas confundem muitas coisas. Tem gente que pensa que ser submisso a alguém é uma espécie de ditadura. A pessoa obedece por força. E não é bem assim que a Bíblia fala. Se você tentar fazer com que a sua esposa ela seja submissa na base da marra, sabe o que vai acontecer? Quando ela estiver na sua presença, ela obedece. Mas basta você virar as costas que ela desobedece. Porque isso não é submissão. Submissão é na palavra. A pessoa obedece, primeiro porque ela ama a Deus. Segundo, porque ela ama a sua esposa. Glória a Deus. Vamos entender o princípio deste mandamento. Vai lá para o livro de Gênesis, no capítulo 2. Nós vamos ler aqui 3 versículos, do 18 ao 20. Vamos ler até o 21 para a gente entender melhor. Diz assim, ó: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. Tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava a adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. Amém? Glória a Deus. Então vamos entender aqui o porquê que sempre que Paulo, quando ele fala de submissão, da mulher ser submissa ao marido, Paulo faz questão de voltar ao princípio lá da criação, onde foi criada a mulher. Glória a Deus. Deus criou o homem, criou os animais, cada animalzinho tinha a sua parceira, mas Deus olhou para o homem e ele estava sozinho. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora, alguém que iria auxiliar o homem na sua caminhada. Glória a Deus. A mulher.
Deus tirou a mulher da costela do homem, simbolizando que aquela mulher iria andar ao lado dele. Irmãos, cada coisa que está na Bíblia, ela tem um significado, ela tem algo para nos ensinar. Então ali surge a mulher como alguém que iria auxiliar a seu marido. Então esse é o princípio da submissão da mulher. Agora, quando nós chegamos lá no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 16, aí Deus diz assim para a mulher, olha Deus diz assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Aqui Deus arrocha um pouco mais a questão da submissão, pelo fato da mulher ter comido do fruto primeiro do que o homem. Glória a Deus. Então Deus disse: multiplicarei grandemente a tua dor, com sofrimentos dará à luz filho, teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Glória a Deus. Aqui nós entendemos que Deus colocou o homem como cabeça na casa. Ele colocou o homem como a autoridade principal do lar. Quando nós invertemos esses valores, o casamento se torna uma verdadeira bagunça. A casa se torna uma verdadeira bagunça. Porque Deus não criou a mulher para ser uma liderança. Deus criou a mulher para ser uma adjutora, uma auxiliadora, alguém que iria caminhar ao lado do homem, ajudando. Mas o cabeça do lar, o cabeça da casa, é o marido. Glória a Deus. Volta lá para Efésios capítulo 5. Vamos ler aqui o versículo 23. Glória a Deus. Diz assim, ó: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. Olha só, preste atenção nisso aqui. Paulo, ele vem depois que ele fala da necessidade da mulher ser submissa ao marido, ele vai explicar o porquê. Ele diz: porque o marido, ele é o cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Você lembra quando Adão comeu do fruto? Não foi a mulher que comeu primeiro? Não foi a mulher que deu do fruto para o homem? Mas quando Deus chegou no jardim, quem foi que Deus foi procurar primeiro? O homem. Deus disse: Adãozinho, filhinho. Você lembra do que foi que eu falei para você lá no princípio? Deus disse assim para Adão: de todas as árvores do jardim comereis livremente delas, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal dessa não comereis, e nem tocareis, porque no dia que comer certamente morrereis.
Aí os valores se invertem. A mulher passou a tomar as rédeas. Ela comeu do fruto, persuadiu o marido para comer, e quando Deus veio cobrar do homem, porque ele era o cabeça. A ordem tinha sido dada para ele. Ele era quem era para ter se mantido firme. Glória a Deus. E assim é até hoje, irmãos. É até hoje. Os valores não podem ser invertidos. Aquilo que Deus criou como princípio, para que as pessoas que andassem segundo a vontade dele pudessem ser felizes. Os mandamentos de Deus é para que nós sejamos felizes. Glória a Deus. Olha para a alegria de um crente. Agora olha para alguém que está com a vida espiritual destruída, para você ver a diferença. A pessoa não tem alegria no rosto. Ela não é uma pessoa feliz. Ela pode ter carro, ela pode ter dinheiro, ela pode ter tudo na vida, mas se não tiver Jesus, não tem nada, irmãos. Glória a Deus. Santo Deus. Ele diz no versículo 24, diz assim: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Amém? Glória a Deus. A igreja deve submissão a Cristo. A igreja do Senhor é uma igreja submissa, é uma igreja santa. E Paulo está dizendo aqui que a mesma obediência que a igreja deve ter a Cristo, assim também as mulheres devem ter aos seus maridos. É isso que ele está falando. Glória a Deus. Perceba que tudo gira em torno do amor. Amar a Deus, amar o próximo. A mulher que não ama Deus de verdade, jamais ela obedece isso aqui. É impossível. Quando a gente aprende a amar a Deus verdadeiramente, a colocar Ele acima de todas as coisas na nossa vida, é como se as escamas dos nossos olhos caíssem e você consegue enxergar aquilo que o tempo todo estava diante dos teus olhos. Muitas vezes você lia, muitas vezes alguém até mostrou para você e você não entendeu. Quando você entrega a vida para o Senhor, aí você começa a entender quais os princípios da palavra de Deus e por que Ele criou, e por que os santos insistem tanto para que a igreja viva essas coisas. Aí você pode dizer assim: mas irmão, e se eu for casado com alguém que não é crente? Se a irmã for casada com alguém que não é cristão? Isso acontece muito nos nossos dias, porque às vezes você não foi criado num berço evangélico, aí você se converte depois que já está casado, e às vezes o marido não se converte, ou vice-versa também. E aí? O que é que a gente deve fazer? O apóstolo Pedro, ele nos ensina o que é que deve ser feito.
Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 1 e 2, ele diz assim, vamos ver aqui. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. Pedro diz assim, glória a Deus. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta, em temor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, o que é ganhar alguém para Cristo sem palavras? Uma vez eu tive a oportunidade de assistir um testemunho do Senhor. Ele disse que ele odiava crentes, ele tinha pavor de crente. De repente, um dia, a sua esposa se converte a Deus. E ele ficou irado quando ele soube que ela tinha se convertido. E ele disse que pensou consigo mesmo: eu vou destruir a vida dela. Eu vou infernizar a vida dela de tal maneira que ela vai abandonar essa igreja, ela vai abandonar esse Jesus. E ele disse que infernizou a vida dela. Ele disse que quanto mais ele perseguia ela, mais ela cuidava dele. Glória a Deus. Ele xingava, ela não falava nada. E ela lá de joelhos no chão orando, na igreja servindo a Deus. Aí um irmão disse para ele: irmão, e como foi a tua conversão? Qual foi a primeira Bíblia que tu ganhou? Ele disse: a primeira Bíblia que eu ganhei foi a minha esposa. Ela era uma mulher tão santa que eu fiz de tudo para impedir que ela fosse à igreja e que ela abandonasse Jesus. E quanto mais eu perseguia, mais santa ela era. E aquilo começou a me incomodar de tal maneira que teve um dia que ela saiu para a igreja e eu saí logo depois atrás e disse: eu vou hoje nessa igreja e eu vou descer a lenha naqueles crentes quando eu chegar lá. E quando ele chegou lá, ele teve uma surpresa. O pastor estava pregando e ele pregou uma palavra tão poderosa que ele não resistiu, aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A mulher dele ganhou ele sem palavras. Ele criticava, ele perseguia. Ele disse que no dia que ele mais maltratava ela, era o dia que ela mais cuidava dele. Glória a Deus. Irmãos, uma mulher de Deus, quando ela coloca o joelho no chão, o inferno estremece. Santo Deus. É por isso que Pedro está falando que o marido descrente, ele pode ser ganho pela mulher sem ela falar uma palavra. Só pelo suporte de suas mulheres, só pela obediência a Deus, só pela santidade, a pessoa pode ser ganha para Cristo. Você está entendendo a importância de nós sermos santos? De nós sermos um exemplo? Glória a Deus. Santo a ponto das pessoas verem todos os seus vizinhos brigando, discutindo, trocando acusações, e você ali firme na rocha.
seu casamento firmado na rocha, sólido. O inimigo não consegue adentrar a casa, porque lá tem uma mulher santa, tem uma mulher que ora, tem uma mulher que jejuma, tem uma mulher que lê a Bíblia, tem uma mulher que tem intimidade com Deus. É isso que ele está falando. Glória a Deus. Aí tem um problema com as mulheres, principalmente as jovens, porque elas não têm, a maioria não tem experiência de vida, ainda não conhece o que é um casamento. Aí Deus diz assim no livro de Tito, na carta de Tito, no capítulo 2, vamos ler aqui do versículo 3 até o 5. Deus diz assim, olha como a palavra de Deus ela é perfeita. Deus diz assim, as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Olha só. Glória a Deus. Isso aqui, irmãos, é uma missão das irmãs mais idosas. Elas têm aqui na terra uma missão de instruir as mais jovens. Agora Paulo ele começa falando que para que as senhoras mais experientes elas possam estar aptas para ensinar as mais jovens, elas precisam viver uma vida de santidade. Elas precisam ser mestras no amor. Sabe por quê? Que é tão importante as irmãs mais idosas instruir as mais jovens? Porque elas já passaram por tudo isso que vocês jovens estão passando. Elas têm uma experiência de vida. Elas passaram, superaram e venceram. Então elas sabem como ensinar. Ensinar as mais jovens a serem moderadas, a serem santas, a serem boas donas de casa e a serem submissas aos seus maridos. Glória a Deus. A mulher que faz isso, a Bíblia chama de mulher virtuosa. E a que despreza essas coisas, lá no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, Salomão escreveu assim: a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola derriba com as suas próprias mãos. A mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola destrói o seu lar. Glória a Deus. Isso aqui são papéis que Deus deu para as mulheres. Deixa eu dizer uma coisa: quando a mulher ela obedece isso aqui, seu casamento é uma bênção. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho dos homens. Nós falamos muito das mulheres, né?
Vamos falar dos homens. Agora volta lá para Colossenses capítulo 3, versículo 19. Glória a Deus. Santo Deus. Nós vimos que as mulheres, elas devem ser submissas aos seus maridos. E nós vimos que elas devem ser submissas na palavra, no Senhor. E os homens, de que maneira eles devem se comportar? Olha só, Paulo vai nos ensinar agora. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, não vos irriteis contra elas. Glória a Deus. Está vendo, irmãos? Como é diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir. Os inimigos da cruz de Cristo, eles dizem que a submissão é uma escravidão. E aqui está dizendo que é uma troca. São papéis diferentes da mulher e do homem. De tal modo que quando ambos cumprem os seus papéis, o casamento ele é uma bênção de Deus. Porque Deus não criou o casamento para ser uma maldição. Deus criou para ser bênção. Glória a Deus. Vós, maridos, não vos irriteis vossas mulheres. Os homens, eles devem amar as suas esposas. E não é um amor fingido, é um amor verdadeiro. Olha só o que é que Paulo diz aqui na carta aos Efésios. Agora nós vamos pegar aqui o versículo 25, 26 e 27. Ele diz assim, ó. E vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Olha só, o amor que você deve ter pela sua esposa é o mesmo amor que Cristo teve e tem pela sua igreja. Glória a Deus. Do mesmo jeito que Jesus amou a sua igreja, a ponto de dar a vida por ela, assim também o marido deve amar a sua esposa. E aqui entra mais um detalhe, porque ele está falando que a igreja ela foi santificada, ela foi lavada pela palavra. Aqui nós vemos a obrigação que nós temos de ensinar as nossas esposas a palavra de Deus. Elas precisam aprenderem com os seus maridos a serem um exemplo de vida cristã, serem santas, serem pessoas conhecedoras da verdade. Glória a Deus. Aí Paulo ele continua falando aqui no versículo 28. Ele diz assim, ó, olha só a comparação que Paulo vai fazer aqui, ó. Ele diz assim, ó, assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Olha só.
Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Eita, irmãos. Você ama a si mesmo? Você ama seu corpo? Pois o mesmo amor que você tem por si mesmo, agora você deve ter pela sua esposa. Está entendendo agora por que Deus disse assim? E deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aí Jesus conclui dizendo assim: portanto, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Quando duas pessoas deixam seus pais e assumem o matrimônio, elas tornam-se uma só carne. Tem que ser um amor verdadeiro. Tem que ser amor de verdade. Do mesmo jeito que você ama a si mesmo, você deve amar também. Glória a Deus. Está vendo que é só papéis diferentes? Agora vamos ler aqui no versículo 29. Ele diz assim, ó, ele vai aprofundar mais ainda o negócio. Ele diz assim: porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, mas antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Mais uma vez ele vem comparando aqui o casamento do homem com a mulher, com o casamento de Cristo e a sua igreja. Paulo diz assim: porque ninguém jamais aborreceu sua própria carne. Irmãos, por pior que seja o ser humano, ele ama a si mesmo. Ele pode querer fazer mal com tudo que estiver em volta dele, mas ele não quer que ninguém faça mal a ele. Então esse amor que você tem por você mesmo, agora você vai ter pela sua esposa. O amor que Jesus tem pela sua igreja, agora você vai ter pela sua esposa. Olha só. Nós digamos que a pessoa diga assim: não, mas eu não aceito isso, eu não quero isso, eu vou fazer do meu jeito. E aí começa a maltratar a sua esposa, e dentro da igreja, e convicto que está agradando a Deus. O que vai acontecer com ele? Pedro nos dá a resposta. Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ele diz assim, ó. Primeiro ele nos dá um conselho. Caso a pessoa não obedeça, ele diz o que é que vai acontecer. Mais ou menos assim, ó. Igualmente, vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Glória a Deus. Então Paulo, aliás Pedro, ele começa logo, ele vai direto ao ponto, né? Ele não faz arrudeio não. Ele diz assim: olha, vocês maridos, vocês devem coabitar com as suas esposas com entendimento, com sabedoria, suportando-as como vasos mais frágeis. Aqui vem outra informação importante: a mulher é mais frágil do que o homem, ela está mais vulnerável a ser emocionada do que o homem. O homem tem aquela coisa de machão, né? Aquela coisa de fortão. Mas a mulher não, ela é mais frágil.
E nós precisamos entender isso. Por exemplo, a mulher, quando ela está no período menstrual, algumas se tornam mais frágeis ainda, outras mais agressivas. E nós precisamos prestar atenção nesses momentos, até para nós sermos mais pacientes com elas. Glória a Deus. A autoridade, irmãos, não é você obrigar a pessoa a fazer aquilo que você quer. A autoridade, ela é conquistada. Você conquista com amor, com respeito, com fidelidade. E aí, quando ela lhe obedece por amor, por respeito. Glória a Deus. Quando o homem distorce isso e faz o contrário, segundo o que Pedro falou aí embaixo, no finalzinho do versículo, até as suas orações são impedidas, elas não passam destregadas aqui, ó. Pode orar. Deus não recebe. Glória a Deus. A oração é uma coisa muito profunda com Deus. A oração, ela nos leva a ter intimidade com Deus. Você não pode orar como se Deus não existisse, como se Ele não estivesse ali com você. Quando nós vamos orar, nós precisamos ter a convicção de que naquele momento que você está orando, Deus está ali e você está conversando com Ele, pessoalmente ali com Ele. Você não está vendo, mas pela fé você sabe que Deus está ali. Está entendendo por que é tão importante nós termos um coração puro e sincero diante de Deus? Uma coisinha tão simples que alguém pode dizer assim: ah, mas eu acho que Deus, Ele não vai me rejeitar por causa disso. Mas Ele vai rejeitar por causa disso. Glória a Deus. Eu não estou dizendo aqui que você nunca vai ter uma discussão com a sua esposa. Eu estou dizendo aqui que você jamais vai chegar ao momento de ter uma briga feia com a sua esposa. Estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você se esforçar, buscar a presença de Deus, buscar colocar isso aqui na sua vida e começar a praticar, essas brigas elas vão cair para quase 0%. Glória a Deus. É só a gente observar o que está aqui na Bíblia e seguir. Deus está dando as coordenadas. Agora nós precisamos obedecer. O Salmo 127 tem um versículo que é tremendo. No versículo 3 ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os sentinelas. O que é que o salmista está falando? Naquela época era comum as cidades elas serem muradas para evitar um ataque surpresa dos inimigos. Então, eles muravam tudo e colocavam sentinelas. Eram pessoas que ficavam lá vigiando. Caso um ataque surpresa, eles avisavam e eles tinham como se defender. Mas o que me chama mais atenção nesse versículo não é o fato de terem pessoas que vigiavam as cidades que eram muradas. O que me chama a atenção é a parte A desse versículo, que Deus diz assim: se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalhos que edificam. Sabe o que é que ele está falando? Se Deus não for o centro do teu casamento, da tua família, da tua casa, tudo que você fizer para salvar o teu casamento será em vão. Glória a Deus. A nossa casa, irmãos, ela deve ser a nossa primeira igrejinha. Deve ser um lugar santo. Nós precisamos aprender a fazermos o nosso culto doméstico, orar com a nossa família. Quem tem filhos, chama a esposa, chama os filhos, ora junto, lê a Bíblia, louva a Deus. Aprenda a ter vida de oração. Aprenda a invocar o Senhor, convidá-lo para ele fazer parte da sua vida, da sua família, da sua casa. Porque muita gente está expulsando Deus dos seus lares. E quando Deus sai, vem um outro camarada que não é Deus, mas que sabe como revirar um casamento e destruir a casa inteira. É o diabo, o inimigo das nossas almas. A nossa casa não pode ter brecha com o inimigo. A nossa casa, ninguém tem que estar morando lá, é o Espírito Santo. É a presença do Deus vivo que tem que estar nela. O inimigo não. Glória a Deus. Vamos aprender com Jesus. Vamos aprender com a sua palavra. Deus tem coisas maravilhosas para nos ensinar. Não só vamos aprender, mas vamos procurar colocar na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que tua casa será